Tipos de dados, variáveis e funções em JavaScript. Vamos ver esses elementos aí da linguagem, começando pelos tipos de dados. Primeiramente, o que é JavaScript, já que essa é a primeira vez que a gente está falando disso? Bom, é uma linguagem que foi concebida para ser executada dentro de páginas web pelos navegadores. JavaScript possui uma sintaxe, regras parecidas com da linguagem C, C++ e Java. Só que olha só, JavaScript não é Java e não tem nada a ver com Java. A turma do Java é outra, completamente diferente. O JavaScript, inclusive, nasceu com outro nome, que a gente vai ver em aulas mais para frente a história certinha. Mas basicamente ter esse Java no nome da linguagem foi apenas uma jogada de marketing, porque o Java estava bombando na época. E aí eles pensaram, então já que está bombando, vamos fazer um Java alguma coisa. Aí foram e colocaram JavaScript. Contudo, Java não é JavaScript, e vice-versa. A linguagem JavaScript suporta diferentes estilos de programação. A estruturada, que é a que a gente está mais acostumado com C e C++, mas também orientada a objetos. E um outro estilo de programação também muito legal que chama funcional. Não cabe explicar isso agora, mas isso é para a gente entender que JavaScript é uma linguagem muito flexível. E existem diferentes tipos de dados, assim como em C, C++ e Java e várias outras linguagens. O que é tipo de dado? Inteiro, string, char, long, float, etc. Só que em JavaScript não é necessário você definir os tipos das variáveis. Na verdade, não é nem possível você definir, porque eles são automaticamente inferidos. E quando a gente se acostumar com isso, é um negócio muito legal, dá uma liberdade assim tremenda. Além disso, JavaScript é uma linguagem dinâmica. Significa que uma variável ela pode ter sido criada com um tipo, mas na linha de baixo você pode atribuir outro tipo a ela. E ela usa um negócio muito legal que chama programação assíncrona, dirigida ou orientada por eventos, que a gente vai ver na próxima aula. Como em qualquer linguagem, a gente começa vendo como construir um Hello World. Nesse caso, seria uma helloworld.js. Um arquivo HTML ele precisa incluir um arquivo JavaScript e isso é feito por meio da tag script src e aí você coloca aqui o caminho para o arquivo e depois você fecha aqui /script. E aí o arquivo helloworld.js, né, o nosso simplesinho está fazendo essas duas coisas aqui, ó, duas linhas. Primeiro, isso aqui são comentários. E aí aqui ele está fazendo console.log e aí a gente passou uma string para ele com hello world. E eu também coloquei esse window.alert com a string sou das trevas. São duas formas diferentes da gente escrever coisas. Só que a primeira é legal e a segunda é do mal. E o que seria esse console.log? Bom, se a gente abre a ferramenta do desenvolvedor e a gente tem um código JavaScript que ele tem esse comando console.log, ele vai escrever no console da página, que a gente consegue acessar por meio dessa abinha console aqui. Ou então, se você tiver em outra aba e apertar ESC, aparece um mini consolezinho aqui. Tá? Então, console.log é o equivalente em C a printf, é o equivalente em C++ a cout. E o window.alert, só para a gente ver, que não é para vocês usarem, tá? Que é o seguinte, ó. Aparece essa janelinha. Mas qual que é o problema dessa janela? Ela é chata, tá? Porque olha só, uma vez que ela abre, você não consegue mais interagir com nada na página. Só dá o OK aqui, tá? Então, a gente não deve considerar utilizar essa janelinha para nada nas nossas páginas. No máximo para testar. Legal. Então, como é que funciona isso? O arquivo JavaScript ele é incluído por um HTML e aí ele é baixado pelo navegador, né? Assim que o navegador lê essa linha do HTML e executado linha a linha. Então, esse arquivo executaria isso aqui, depois ele executaria isso aqui. Como eu falei, a gente utiliza console.log para ver o valor das coisas e poderia utilizar o window.alert também, contudo, não faça isso. Como que a gente faz para declarar variáveis? Em JavaScript, a gente tem essa palavra-chave que chama let. Let em inglês é seja. Tá? Então, vamos ver aqui exemplinhos. Ó. Seja uma variável que chama alunos matriculados igual a 20.
seja uma variável quantidade de horas aulas, 66,5, seja o nome da aula igual a JS0. Isso aqui é um comentário e isso aqui é um comentário de bloco na linguagem JavaScript, de bloco, sendo que você precisa fechar, né, depois que você abrir, assim como em C, C++ e Java também. Reparem que não é necessário, nem possível, informar o tipo de dados das variáveis, porque o tipo foi inferido automaticamente. Olha só, assim que a gente atribui um valor, o navegador ele sabe que, opa, beleza, essa variável aqui ó, ela está armazenando um número, essa também está armazenando um número, essa está armazenando uma string. Logo, existem tipos, contudo, eles são inferidos. Mas também tem outras duas formas de declarar variáveis. Primeira é a palavra-chave let, mas também existe o const e existe o var. O const ele serve para a gente criar variáveis que sempre apontam para o mesmo valor. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar const fruta igual a abacate, e aí uma linha para baixo ou várias linhas abaixo, eu alterar o valor dessa variável, né, eu fazer ela apontar para outra fruta, por exemplo, para outra coisa, vai dar um erro, tá? Por quê? Porque essa variável ela é uma constante, ela vai apontar, né, apenas para a primeira coisa que você atribuiu para ela. E é uma boa prática a gente usar esse const sempre que a gente sabe que essa variável ela não vai passar a apontar para outra coisa. E olha só, gente, antigamente, mas tipo assim, tempos remotos, pretéritos, eras glaciais atrás, a gente tinha essa palavra-chave, e ainda tem, ela funciona ainda, que chama var, tá? Era a única, a gente não tinha let nem const. O var, ele é muito parecido com o let, só que ele tem problemas. No let, o let e o const, eles têm escopo de bloco. O var, ele tem escopo de função. O que significa isso? Por exemplo, se dentro de um for você criar uma variável com let ou const, essa variável está visível só dentro do for e de onde ela foi declarada para baixo. Agora, olha que maluquice. Se você declara uma variável dentro de um for usando a palavra-chave var, ela está visível não apenas dentro do for, fora do for e antes até de ter sido declarada. O var é o caos, tá? Só que por que a gente vê isso aqui na aula? Não é para vocês usarem, não tem motivo nenhum hoje em dia para usar o var, mas vocês vão se deparar com códigos na internet mais antigos, que não foram criados recentemente, que usam, né, criam variáveis usando o var. Então, por isso é importante vocês saberem que existe, que funciona, mas tem problemas, logo não tem motivo para usar var hoje em dia. JavaScript é fracamente tipada. O que significa isso? Significa que a gente não precisa declarar o tipo das variáveis, como já falamos. Essa variável nota tem o tipo numérico, que foi inferido graças a essa atribuição aqui de um número para a variável. Essa aqui tem o tipo string, porque foi inferido a partir dessa atribuição para essa variável. Como o tipo é inferido, a gente fala que JavaScript é fracamente tipada. Mas JavaScript é dinâmica também. O que significa isso? Eu posso criar uma variável nota que recebe, né, um número, e aí na linha de baixo, ou várias linhas abaixo, eu posso atribuir uma string para essa variável. Só que aí o que acontece? O tipo é dinâmico, ou seja, até antes disso aqui ela tinha um tipo numérico. A partir dessa linha ela tem o tipo string, ou seja, né, a gente fala que JavaScript é dinâmica. E quais são então os tipos de dados da linguagem? Olha, gente, para quem está acostumado com C, C++ e Java, que tem muito tipo, especialmente C e C++, vocês vão ficar tranquilo aqui, tá? Porque aqui a gente só tem 7 tipos de dados. Um deles é o booleano, que é, né, um true ou false, mas também tem o number, string. Tem esses tipos aqui que a gente não vai ver com muitos detalhes, porque são meio bobos ou são pouco utilizados, que é o null, undefined e symbol, e tem um tipo muito importante, que é o object. Esses 6 primeiros a gente chama de tipos primitivos, e esse 7º a gente chama de um tipo composto, que é um único, né, composto é o object. Mas a gente pode criar novos tipos a partir desse object, tá? E a gente vai ver como em aulas mais para frente. E é possível a gente verificar o tipo de uma variável usando esse cara que a gente chama de operador typeof. Por exemplo, criei uma variável que é a vacina igual a true. E aí eu vou fazer aqui um console.log. Qual que é o type of vacinou? Aí ele vai imprimir booleano.
Qual que é o type of nota? O tipo é number. Qual que é o type of aluno? O tipo é string. Qual que é o type of inimigo? O tipo é object. Que a gente vai ver esse object em aulas mais para frente, mas esses 3 primeiros a gente vai ver agora. O tipo boolean, ele armazena um valor verdadeiro ou falso e não tem segredo nenhum, né? True, false em minúsculo, ou então uma expressão que vai ser avaliada para verdadeiro ou falso. Tá? Então isso aqui vai ser um true ou false de acordo com o que está dentro dessa variável idade aqui. O tipo number, olha que coisa interessante. C, C++, você tem int, float, double, long, short int, int sem sinal e uma porrada de coisa. Tá? Em JavaScript você só tem um. Olha como é simples, tá? O tipo chama number, número. E ele é equivalente ao double de C e Java, ou seja, é um número de ponto flutuante, né? Um número real. Não existe tipo específico para números inteiros em JavaScript, tá? Então, olha só, se eu tenho a variável A e eu atribuo o número 5, isso é um number. Ou eu atributo o número 5,674, né, o vírgula sendo um ponto, porque é em inglês, aí eu tenho um number também. Se eu fizer uma conta com isso, vai dar um number. Se eu fizer 2 elevado a 4, isso dá um number. Asterisco, asterisco é potenciação. Se eu fizer raiz quadrada de 25, isso vai dar um number. Se eu fizer math.random, isso vai retornar um número aleatório entre 0 e 1. O nosso terceiro tipo é a string, que representa um texto codificado em Unicode, especificamente o TF-8. Mas não precisam preocupar com isso, apenas que isso serve para a gente poder representar textos usando trocentos alfabetos diferentes. Não existe o tipo char como em C, C++ e Java, apenas string. Você pode ter uma string de apenas tamanho 1, né? Seria o equivalente ao char. E a gente pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas, tá? Basta se abrir uma, fecha ela, né? Abriu essa, fecha essa. E, gente, eu particularmente gosto muito de usar as aspas simples, porque eu tenho a impressão que o código, você olha para ele, ele fica mais leve do que aspas duplas. Mas isso aqui é gosto, tá? Só que você tem que ser consistente. Se você gosta de aspas simples, o seu código vai estar todo com aspas simples. Se você gosta da dupla, aspas dupla. Toda string possui uma propriedade que chama length, que é comprimento em inglês. Então você pode ter uma string, né, literal dessa forma aqui, ou uma variável que aponta para uma string, você coloca ponto .length, e aí isso vai dar qual que é o comprimento dessa string. Exemplos aqui de strings. Eu tenho uma variável que eu criei, né, let aranhas é igual a fofofauna. Eu tenho uma const que o nome caminho do vídeo é igual ao caminho para algum vídeo. Eu tenho const, um nome completo é igual ao primeiro, concatenado, né, que é juntado com um espacinho em branco, concatenado com o último nome da pessoa. O que mais que a gente pode fazer com strings, né? Esse lance de concatenar, leia, juntar, colar, né? A gente pode fazer isso para criar novas strings. Por exemplo, né, aqui eu juntei a string C com a string A com a string T e deu gatinho. Eu também posso, se eu quiser, acessar cada caractere da string utilizando essa notação de colchetes. Então, se eu quiser acessar o primeiro caractere dessa string, eu vou colocar colchete 0. Né? Isso aqui vai imprimir o que no console? A primeira letra. E as strings, elas possuem métodos, vários métodos, e a gente vai ver bastante deles. Aqui está só alguns exemplinhos primeiros para a gente começar a entender. Por exemplo, se você tem um texto ou uma variável que tem, né, a string barba negra e coloca ponto to uppercase, isso vai colocar tudo em maiúscula. Se você tem um texto Mississippi e você pergunta, existe a palavra, o trecho SS aqui dentro? Existe. E existe aonde? Na posição 2. Porque se for começasse seria 0, aqui seria 1, né? Então está aqui na terceira. Então, né, como a gente começa a contar de 0, 2. Orinoco.replace, o trecho noco por uma string vazia, ou seja, ficou só ori. E eu tenho aqui também esse método repeat, que eu repito uma string N vezes. Quais são os operadores para a gente criar expressões lógicas ou aritméticas em JavaScript? São os operadores de sempre
E os que forem diferentes eu vou ressaltar. Soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão, talvez vocês já estejam acostumados, incremento e decremento também, exponenciação que não tem em toda a linguagem. Mas aqui você faz, né, tipo assim, 2 asterisco asterisco 4 é equivalente a 2 elevado a 4. Os operadores de atribuição, né, para você definir valores para variáveis. Tem atribuição simples e atribuição composta. Tem os relacionais e aqui tem uma grande diferença. Tem o operador de igualdade e tem o operador de igualdade forte. Igualdade forte é o que vocês estão acostumados em C, C++, Java e outras linguagens. O igualdade ele é diferente em JavaScript. Então, sempre que você quiser utilizar o igual do C ou do C++ em JavaScript, vão ser 3 iguais. E eu vou mostrar a diferença no próximo slide, tá? Só lembrem que a gente tem o igualdade forte e igualdade, tem o desigualdade forte e o desigualdade. E tem o menor, menor igual, maior, maior igual também. E sobre os lógicos, a gente tem o operador não, que é exclamação, tem o e tem o ou, que é e comercial ou barrinha, barrinha. Então, o que significa essa igualdade forte? Olha só. Se eu não utilizar a igualdade forte nesse caso aqui, ó, eu estou comparando uma string que contém o número 1 com um número 1. Isso aqui em C ia dar falso. Mas se você utilizar igual, que é a igualdade, sei lá, fraca do JavaScript, isso vai dar true, tá? O que é meio bizarro. O JavaScript ele vai converter este 1 em uma string que contém esse número. Por que ele vai fazer isso? Porque esses dois caras têm tipos diferentes. E o JavaScript consegue facilmente converter um número numa string. Tipo, colocar um número dentro da string. Então ele faz isso primeiro e depois compara. E aí vai dar 1 dentro de string é igual a 1 dentro de string, logo ele imprime true. Só que olha só, os tipos de dados são diferentes. Então não era para dar true, era para dar false. Se você quiser que isso dê false, aí você vai usar a igualdade forte, que funciona como em C, em C++ e em Java. Ou seja, dificilmente num código JavaScript você vai querer colocar igual, tá? Praticamente sempre você vai colocar 3 iguais, porque é essa a forma que a gente está acostumado de praticamente qualquer outra linguagem. Em JavaScript a gente tem esse cara que é o objeto math, que ele tem métodos que servem para a gente poder fazer contas ou operações matemáticas mais complexas. Por exemplo, se você quiser o valor de π, tá? A constante, já existe ela lá, 3,14159, né? Porrada de número para frente. Se você quiser calcular o seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, se você quiser fazer exponenciação dessa forma aqui também pode, em vez de usar o operador, raiz quadrada. Se você quiser pegar um número aleatório entre 0 e 1, se você quiser arredondar para baixo, arredondar para cima, tá? Então a gente tem vários métodos desse objeto que chama math, com M maiúsculo. Se quiser ver todos, basta acessar este link aqui. Vamos falar agora de funções. Elas são declaradas utilizando uma palavra-chave que chama function, seguida de um nome, seguida da lista de parâmetros, seguida do corpo da função. Essa é a forma tradicional da gente declarar funções, mas a gente vai ver que existem outras formas também mais para frente na aula de hoje e nas próximas. Então isso aqui é a forma de declarar a função. E para eu invocar, né, chamar essa função, executá-la, eu coloco o nome dela, seguida de parênteses. E uma função pode receber parâmetros, né? Essa diz olá aqui, ela possui o parâmetro nome e o parâmetro pronome. Dentro dessa função, eu estou imprimindo no console a palavra olá, seguida do pronome, um espacinho e de um nome. Vamos chamar essa função. Diz olá, enfermeira, senhorita. Vai imprimir olá, senhorita, enfermeira. Diz olá, jujuba e string vazia. Vai imprimir olá, 2 espaços, jujuba. Os 2 espaços porque tem um espaço aqui e este espaço aqui. Diz olá sem parâmetros. Vai chamar a função. Só que como a gente não colocou, não definiu valores para os parâmetros, vai imprimir olá, undefined, undefined. Então, olha que loucura. Primeira coisa, a gente não precisa especificar os tipos dos parâmetros, assim como das variáveis, né?
E além disso, eu posso invocar uma função que espera receber 2 parâmetros, passando um parâmetro só, ou então nenhum parâmetro, ou 10 parâmetros, tá? JavaScript é louco desse jeito. Quando ela espera receber parâmetro, mas eu não passo, esses parâmetros recebem esse valor que chama indefinido, undefined. Então foi por isso que nesse caso aqui ela imprimiu lá undefined, undefined. Funções podem retornar valores explicitamente, como desta forma aqui. Então, function que eleva um número ao cubo, e ela vai dar um return, número elevado a 3. Aí eu chamo para 2, retorna 8, chamo para 3, 27. Outro exemplo aqui, né, uma função hipotenusa que recebe os 2 catetos, vai lá e acha a soma dos quadrados e depois faz a raiz quadrada disso e retorna. Só que olha só, mesmo que eu não coloque return, toda função vai retornar alguma coisa. Se eu não escrevo return alguma coisa, o JavaScript entende que existe um return undefined implícito. Tá? Olha só essa função, imprime nome, que é o primeiro e o último, com um espacinho entre eles. Ela retorna undefined. Tá? E essa função é exatamente equivalente a isso aqui. Ó. Tá? Então, se você não escreve return undefined, porque você não precisa escrever, isso é equivalente a existir um return undefined lá, porque o JavaScript injeta esse cara lá para você. De novo, você não precisa escrever, é só para a gente entender que toda função retorna alguma coisa. Vamos falar agora de algumas regrinhas de legibilidade e nomenclatura de variáveis, funções e etc. A primeira coisa, gente, é que existe um padrão do programador web. Em JavaScript é super comum, tipo 99% dos códigos que vocês verem e espero escreverem também, que sigam essa regra, que é a notação camelo e sem acentuação. Por exemplo, se você quer criar uma variável para representar o último nome de uma pessoa, você não pode colocar espaços no nome de uma variável ou de uma função. Então, o que a gente faz quando tem espaço? De acordo com a notação camelo, a gente coloca a primeira letra da primeira palavra minúsculo, aí come todos os espaços, porque não pode ter espaço, e aí coloca em maiúscula a primeira letra de cada palavra seguinte. Tá? Então, o último nome a gente escreveria dessa forma. Se eu tiver uma função remove vídeo, eu escreveria dessa forma. Olha só, mas existe também um outro padrão que chama notação cobrinha. A notação cobrinha é você colocar tudo em minúscula e onde tinha espaço você coloca um traço baixo. Essa é uma notação muito comum, por exemplo, na linguagem Python. E não tem nada de errado com ela não. Só que 99% dos programadores web para JavaScript, né, usam a notação camelo. Então é muito legal a gente seguir o padrão que as pessoas usam. Se você estiver programando em Python, então essa aqui é a notação que você vai estar acostumado. Eu sugiro ela para Python. Tem a notação Pascal também, que é parecida com a camelo, só que a primeira letra fica maiúscula. Essa notação aqui não é utilizada em JavaScript também, não. Outra forma que você poderia escrever é colocar os acentos e, né, não colocar maiúscula nem nada, tá? Olha, eu recomendo fortemente não fazer isso, porque JavaScript até suporta você criar variáveis com acento, até suporta, tá? Mas vai que num navegador funciona e outro não, então é furada. E essa última forma aqui, totalmente errada, não faça isso, porque a gente não pode ter espaço no nome de variáveis, nem de funções. Outra regra, sempre, gente do céu, indente o código. Indentar é a gente colocar espaços para indicar coisas que abriram e ainda não fecharam, né? Então, olha só, dentro do corpo do if, essa chave, ela abriu e ainda não fechou. Então, tudo que tiver dentro dela vai estar um tab, né? A tecla tab do seu teclado adentro. Mesma coisa aqui para as chaves da função, né? Todo mundo aqui, ó, tem esse tab aqui para mostrar, né, que essa galera está dentro da função. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, gente, não pode fazer isso. Terceira regra, nomes de variáveis e funções têm que ser bem descritivos. Por exemplo, uma variável que chama número de alunos é muito melhor do que uma variável que chama n alunos. Porque esse n de n alunos pode significar várias coisas. É muito importante a gente bater o nome no olho de uma variável, de uma função, e já saber o que ela faz.
Não ter que ficar imaginando. Evite nomes com apenas uma letra, tá? Não tem por que economizar, é de graça. É de graça, tá? Então, let aluno é igual a Bob. É muito melhor do que let A é igual a Amarílio, sei lá. Evite nomes genéricos. Let nota aluno igual a 10. Show, esse nome de variável. Let número é igual a 10. Olha, número pode ser o número de qualquer coisa. É um nome genérico, tá? Let temporário é igual a alguma coisa. Nossa senhora, nome tempo para variável está banido, tá? Pelo Senhor Jesus. Quarta regra, respeite os espaçamentos para dar arejamento ao código, né? Arejamento, para dar para respirar, tá? Olha só que legal. É muito bonitinho você colocar esses espacinhos aqui, ó, um espaço, tá? Isso chama arejamento. Por outro lado, você pode não colocar esses espaços. Quando eu vejo um código assim, começa a dar falta de ar, tá? Claustrofobia. Então, brincadeiras à parte, um código arejado ele é mais fácil de ler. Então, respeitem esses espacinhos. Outro exemplo aqui, ó, né? Aqui tá certinho, espacinho, espacinho. Aqui tem que ter um espaço. Aqui a gente não costuma colocar espaço. Aqui tem um espaço. Depois do if, aqui, 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 tá? Então, cheio de espacinho. Se você não coloca os espaços e coloca onde não costuma ter, tá? Fica meio esquisito. Então, gente, depois desse monte de coisa, vamos fazer exercícios, a primeira parte, e depois a gente vai falar sobre condicionais.